E aí, tudo bem? A gente vem trazendo lendas gringas aqui, falei com a Inocente, com o Mark Waid, mas eu fico igualmente feliz quando a gente traz lendas do mercado editorial brasileiro. Fazia tempo que eu queria bater um papo com ele, o responsável por estruturar a Marvel no Brasil na época da Editora Abril, junto com Elcio de Carvalho, o grande JP Martins. Recentemente foi ao ar um vídeo do Pipoca e Nanquim mostrando um monte de alterações que a Abril fazia nas histórias, então eu trouxe o homem responsável por quase todas essas alterações e cortes também de página para explicar por que e como essas alterações, essas mudanças foram feitas. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e joga esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos amigos que não vão querer perder essa entrevista. Já deixa o like aí, isso aí é muito importante aqui pro vídeo. Para quem não sabe, a Abril fazia mudanças e cortes nas histórias para ajustar a cronologia, que era chamada cronologia da Abril. Para fazer a Marvel dar certo por aqui, a editora publicava as melhores fases de cada personagem e fazia parecer que tudo se passava na mesma época, mudando diálogos e apagando personagens e sequências. Muita gente acha isso um absurdo e realmente hoje isso seria impensável. O que faltou no vídeo do Pipoca foi deixar o Jota explicar por que, sob a ótica dele, as mudanças foram feitas. Até leram um depoimento dele baseado em uma das adulterações, mas eu queria que ele comentasse tudo, por isso eu abri esse espaço aqui para ele. O vídeo do Pipoca é muito legal, tem a participação do Alexandre Morgado, um amigo nosso que manja muito de Marvel, e escreveu esse livro aqui, ó, Marvel, a trajetória da Casa das Ideias no Brasil. O meu é a primeira edição, por isso que tem a capa diferente desse aqui. E ele até colocou aqui um autógrafo para mim, sensacional. O livro está esgotado, mas se você achar numa comic shop ou num sebo, pega porque tem muita informação legal, inclusive essas mudanças feitas pela Abril. A gente vai deixar o Jota comentar todas essas alterações mencionadas no vídeo do Pipoca. Mas vamos lá. Vamos dar as boas-vindas ao grande JP Martins. Fala, Jota. Bem-vindo ao HQ Você Precisa Saber. Muito obrigado pelo convite. Também queria participar faz bastante tempo. E a honra é toda minha. Valeu. Jota, muita gente critica hoje as mudanças que vocês fizeram lá atrás, mas duas coisas são importantes e precisam ser frisadas. A primeira é: você era fã dessas HQs, foi só por você entender muito do universo Marvel que essas adequações puderam ser feitas. As editoras anteriores que publicaram Marvel no Brasil não deram esse tipo de atenção, publicavam histórias fora de continuidade, não entendiam como funciona o universo Marvel. E a segunda coisa importante, mais importante ainda de dizer, é que deu certo, né? As outras editoras fracassaram em tentar publicar a Marvel e a ideia de vocês de publicar só o filé e integrar tudo, criando a sua própria cronologia, fez da Marvel um sucesso no Brasil. Eu queria saber um pouco sobre essa época, de quem veio a ideia de fazer a primeira adequação, como isso foi evoluindo e quando vocês começaram a perceber que estava dando certo. A cronologia Marvel Abril foi uma coisa que surgiu espontaneamente. Fazer o que a Marvel fazia nos Estados Unidos em outro país sempre foi muito difícil. Quando eu entrei na Abril, em 79, a redação Marvel, na verdade, não era uma redação. Você tinha uma redação de quadrinhos nacionais e estrangeiros, onde ficava a Rapa, e recebia o material, por exemplo, do Maurício de Souza. A redação Marvel, na verdade, eram 3 revistas sob o comando do Elcio de Carvalho como redator. A gente não precisava discutir isso com mais gente, com superiores. O que a Abril estava esperando é que as revistas vendessem. A Abril modificava muito o material que ela publicava. Não era a redação de super-heróis que modificava muito os gibis. Era a redação de quadrinhos nacionais e estrangeiros, era a redação Disney, era a Abril. Isso a Abril fazia porque ela publicava as histórias num formato menor que o formato americano. Não era só uma redução do formato, era uma proporção diferente. Então desenhos tinham que ser expandidos. Tinha retoque no entorno dos balões também, né? Mas esse formato diferente dava muito mais trabalho para produzir as revistas. Por que eles faziam isso? Era economia de papel? Era economia de papel. Sabendo dessa possibilidade que nós tínhamos de modificar textos e imagens,
a gente logo pensou em modificar um pouco mais para tornar as histórias simultâneas. As histórias dos super-heróis variavam muito de qualidade. Nós teríamos que tolerar material muito ruim, simultaneamente com material muito bom. O que a gente decidiu fazer? Vamos modificar ligeiramente as histórias para dar a impressão de que elas estão acontecendo simultaneamente e que uma é sequência da outra. Mas com o tempo a gente foi fazendo modificações ainda maiores. Quando a gente começou a perceber que, por exemplo, as histórias do Hulk estavam muito adiantadas, o que nós fizemos? Quando aparecia um personagem que ainda não tinha surgido nas histórias que nós íamos publicando dos Vingadores, a gente dava um jeito de fazer esses personagens sumirem ou virarem outros personagens. Essa do Hulk é uma das que a gente vai comentar, que mencionaram lá no vídeo do Pipoca e Nanquim. Pela primeira vez na história da Marvel do Brasil, desde 67, as revistas começaram a vender bem. Que aula, hein? Vamos falar dos casos apontados pelo Pipoca então, ó. Primeiro tem a clássica troca da seringa pela navalha que saiu em Super Aventuras Marvel 66. Eu tenho a história como saiu lá nos Estados Unidos aqui, em A Queda de Murdoch da Panini. Só contextualizando, durante a saga A Queda de Murdoch tem um momento em que a Karen Page tenta se injetar heroína. A Abril não tolerava o assunto drogas nas histórias e acabou substituindo a seringa por uma navalha. Eu já vi o Leandro Luiz de Delmanto dizendo que ele negociou essa navalha com a pessoa responsável, o Silvio Fukumoto, para não ter que cortar a história inteira, mas você disse que era você que estava lá e que cuidou disso. Me conta como é que foi esse episódio. Na verdade, quem estava lá era o Leandro, que era o editor na época. Eu fui o tradutor do material e o meu estúdio, o Art Comics, que eu tinha com o Elcio, que fez a produção do gibi. Foi uma pisada na bola. A culpa disso foi do Ricardito. A Abril, ela sempre teve objeções à menção de drogas. E, em determinado momento, nós publicamos a história em que o Ricardito se vicia em heroína, passa a ser usuário de heroína, uma história do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde. E essa história passou sem objeção alguma. A imagem do Ricardito fazendo uso de heroína era muito pequena, bastante imperceptível. Então, para você saber o que estava acontecendo ali, precisava de uma coisa fundamental, que você lesse a história. Havia um diretor responsável que era Silvio Fukumoto. Ele não lia as histórias. E nós, tolinhos, achamos que os tempos haviam mudado. A gente tomou cuidado também, por exemplo, na publicação de Camelot 3000. Porque na última edição de Camelot 3000, a história final, o capítulo final, duas personagens, Tristan e Isolda, consumam sexualmente a relação delas. Então o que nós fizemos? A gente modificou, a gente tirou essa imagem das duas na cama. Só para contextualizar, vocês em determinada época saíram da Abril e terceirizaram essa parte editorial no estúdio Arte Comics, certo? A partir de 86, a Abril passou a contratar terceiros. Isso. O processo de terceirização começou nos anos 80 e a Abril acabou incorporando isso e passou a estimular funcionários dela a se demitirem e abrir seu negócio. E abrir seu negócio para trabalhar para ela, mas também para outras editoras, né? Então, tanto que o nosso estúdio Art Comics também trabalhou para a Cedibra, para a Brasiliense, para a própria Globo. Mas só para eu entender, o Fukumoto ele olhava o original americano ou a edição já traduzida? Ele lia o material pronto. Não, ele não lia. Ter que refazer aquilo de última hora foi terrível. Então, por isso que eu tô fazendo todo o contexto para explicar como é que a gente chegou na pisada da bola que foi a Karen Page. Na época em que nós programamos o material do Demolidor, a gente sabia dessa sequência, mas a gente estava iludido, achando que os tempos tinham mudado. E que Abril, em pleno 1987, abertura, fim da censura, a Abril não faria objeção. E aí
eu recebo a informação de que o Silvio Fukimoto mandou tirar a história. E não tinha conversa, não dava para explicar para ele. Silvio, veja, esse é um dos materiais mais importantes das histórias em quadrinhos dos Estados Unidos. O Silvio Fukimoto nem ouvia esse tipo de coisa. Isso não vai ser publicado. E pronto. Ou seja, o último capítulo de Born Again não seria publicado. Dá para fazer uma coisa acochambrada. Ela, em vez de pegar a seringa do traficante, ela pega o canivete, a navalha. Né? E quem fazia esse retoque? Quem fazia eram vocês ou o pessoal da Abril? E como a história já estava na Abril, porque o que acontece? O estúdio recebia todo o material para produzir a história, produzia a história, fazia adaptação, modificava os desenhos, mandava para Abril, isso era checado pelo editor, no caso era o Leandro, ele via se tinha correções, se as correções fossem muito importantes, ele devolvia as correções para a gente fazer, mas tudo isso com o tempo. No caso da navalha, isso teve que ser feito dentro da redação. Tinha que rapidamente resolver o problema para a revista não perder data de gráfica. A solução e a execução foi tudo praticamente no mesmo dia. Quem leu na época e quem reclama hoje não tem noção do perrengue que foi isso aí, né? O pessoal fala, mas foi uma solução péssima. Sim, foi péssima. Mas dentro do tempo que a gente teve, foi uma solução muito boa. Imagina só o que seria, em 1987, você não publicar a última parte da principal história do Demolidor. Eu acho que é a penúltima parte da história, alguma coisa assim. É a última parte. Eu acho que a última é aquela que chegou o Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor. Esse aí acho que é a anterior, onde ele soca aquele cara que fica com a roupa dele. No meu túmulo, vai estar registrado. Ele não será lembrado por sua memória. Depois no vídeo foi explicado por que a graphic novel X-Men, Deus Ama, o Homem Mata, foi alterada quando saiu pela primeira vez aqui para o conflito de uma raça. Segundo o Alexandre Morgado, o editor Cláudio Marra era evangélico e não quis esse título citando Deus e falando mata na mesma frase. Você estava lá? Você participou dessa decisão? Esse material eu não traduzi. Esse material é uma das minhas nódoas e uma das minhas mágoas na minha carreira. Foi uma pena não traduzir esse material. E eu fiquei sabendo disso depois. E o Marra era bastante razoável. E, apesar do título original e a tradução do título original ser mais interessante, o Leandro deve ter achado que não valia a pena comprar uma briga por algo que não tinha tanto impacto. E o conflito de uma raça era um título que respeitava uma das ideias que a graphic novel trazia. Aí vem a Incrível Hulk 4, em que eles mostram que o rosto do Jimmy Carter foi substituído pelo do Ronald Reagan, porque quando a história saiu pela Abril, já tinha mudado o presidente dos Estados Unidos. Mas eles esqueceram de dizer que não foi a única vez que isso aconteceu. Na saga da Fênix, a Abril também trocou o rosto do Carter pelo do Reagan. Tem aqui a versão da Panini, em que você pode ver o rosto do Carter, e na Abril tá lá o Reagan. E realmente esses retoques eram muito bem feitos, parece mesmo que é o traço do Byrne ali. Você lembra quem fazia esses retoques? Deve ser mais de uma pessoa, né? Mas você consegue lembrar alguns nomes? Tinha vários decoradores na época. Eu lembro agora que parece que quem fez a mudança na Karen Page, no Demolidor, foi o Marcelo Campos. Mas isso eu fiquei sabendo depois. Agora, esses dos presidentes, provavelmente deve ter sido feito no próprio estúdio, porque isso foi feito com o tempo. Eu não lembrava dessas cenas, mas isso era uma coisa meio que óbvia. Não tinha cabimento você colocar um presidente diferente do presidente vigente nos Estados Unidos, né? Uma das características das histórias de super-heróis é que, e na verdade é o que eu considero e define o gênero super-heróis, é que embora haja personagens e haja uma superciência capaz de mudar
os rumos da história, a história não muda. Podia-se colocar o nome de um presidente genérico, presidente Stephenson. Mas a Marvel, ela deixa isso bem claro. É o presidente da vez. Então eles falaram da Hulk 52, que você já comentou um pouco, em que foram feitas alterações para ajustar a época cronológica. A história na íntegra, certinha, com os personagens, que nem nos Estados Unidos, está aqui em Coleção Histórica Marvel Incrível Hulk 12 da Panini. O Hulk estava muito adiantado em relação aos outros personagens, essa história já era a volta dele das Guerras Secretas, mas Guerras Secretas ainda não tinha sido publicada aqui. Então a Abril omitiu personagens, trocou o uniforme preto do Aranha pelo clássico e, o mais curioso, substituiu o Star Fox, que ainda não estava nos Vingadores, pelo Fera. Essa eu sei que você teve participação direta e até se orgulha dessas mudanças, então conta pra gente aí como é que foi. O que eu fazia? Eu lia tudo do período que nós íamos publicar e ficava atento em algumas coisas que poderiam eventualmente ser modificadas. Eu separava as histórias que eu achava que a gente tinha que publicar. Como eu sabia o que ia ser publicado nos próximos 12 meses, já tinha avistado eventuais problemas cronológicos que tinham que ser atendidos, eu já começava a pensar no que ia ser feito. Por exemplo, numa história do Hulk, aparece a Capitã Marvel, mas a Capitã Marvel ainda não entrou na equipe dos Vingadores, né? A Capitã Marvel que eu estou falando é a Mônica Rambeau. Mônica Rambeau, né? Que virou depois a Photon. Ela não participa ainda da história dos Vingadores, mas ela aparece naquela história do Hulk. E aquela história do Hulk vai ser publicada muito antes dela entrar, ou meses antes dela entrar. Então eu já tinha que pensar em alguma alternativa. Hulk ele teve uma história companhia dos Vingadores e a Capitã Marvel, em determinado momento, ela utiliza as fontes de energia dela para energizar uma nave. Então, nesse caso específico, eu aproveitei que o Thor estava mais ou menos em primeiro plano, pedi para apagarem a Capitã Marvel e pedi para desenhar, em vez do Thor estar com os braços descansando do lado do corpo, se você comparar você vai ver, eu pedi para que ele estendesse o braço com o Mjolnir na mão e quem energizava a nave era o Mjolnir. Foi assim que aconteceu o caso que você citou do Star Fox ser substituído pelo Fera e mais alguém ter substituído, a Wanda ter substituído, acredito que a Capitã Marvel. Isso. Não me parece que deva ter tido alguma coisa muito específica do Star Fox que dificultasse a substituição dele pelo Fera. Ficou um Fera mais magrinho e o Star Fox usava o poder dele de persuasão para tentar acalmar o Hulk. O Fera só tentou trocar uma ideia ali com o Hulk e tomou um soco. Aí vem a Capitão América 79. Ela saiu no Brasil, certinha, aqui, em Marvel 40 anos no Brasil. Naquela história patriótica do Capitão América desenhada pelo Frank Miller, você trocou a bandeira americana pela Declaração dos Direitos Humanos. Qual foi a motivação para fazer isso? Isso foi feito pelo seguinte: o JP decidiu. Essa foi a resposta mais rápida até agora. Eu gostava muito da história, mas me incomodava muito ser a bandeira americana. Eu, por exemplo, fui um dos caras que vaiou em 1977, 78, o filme do Super-Homem, quando ele, no final da história, o Christopher Reeves aparece com a bandeira americana. Principalmente numa época em plena ditadura militar, ou pouco depois da ditadura militar, em que a gente sabia que os Estados Unidos tinham apoiado a ditadura militar brasileira. Agora, a história ela era muito boa, ela é uma historinha curta, bem feitinha, com todos os elementos e que define muito bem o Capitão América. E foi publicada numa época em que os roteiristas americanos estavam revendo o nacionalismo do Capitão América, em que o Capitão América começa a questionar os valores e o apreço que ele tem pelo país dele, né? Na verdade, o Capitão América não era um sujeito que estava lá para defender o Estado americano, o Estado dos Estados Unidos, ou para defender o governo americano,
ele estava lá para defender um ideal de liberdade e democracia que tinha sido encampado pelos pais fundadores. E era isso que ele passava quando ele salvava a bandeira. O que ele estava salvando não era o governo americano, não era o modo de vida americano, mas aquilo, os ideais que aquela bandeira representava desde 1776. Então eu pensei, bom, o que é uma coisa mais universal e que representa algo positivo, na mesma linha do que norteou a Revolução Americana, a Declaração dos Direitos do Homem. Só o que é engraçado é pensar que a bandeira foi apagada, mas o Capitão América é um personagem vestido de bandeira. Exato, mas é que o Capitão América já era uma encrenca que a gente vinha digerindo, entendeu? A gente já vinha digerindo o Capitão América havia quantos anos na época da publicação? Quase 20 anos aqui no Brasil. Era que nem, por exemplo, o nome do Yellow Jacket. Já era Jaqueta Amarela desde que ele apareceu na Ebal. E não tinha que mudar. Eu até pensei em mudar para Zangão, mas a gente ia falar, não vamos nos dar o trabalho. Porque você sabe, né, o que é o Yellow Jacket? Sim, é uma Vespa americana. Então, é a Vespa americana. É. Então, na verdade, ela parece usar uma jaqueta. Sim. O uniforme dele também era mais ou menos parecido com isso, né? Encrencas novas que a gente podia eliminar, aí a gente não freava o carro. O pessoal costuma dizer, naquela época dava para fazer isso porque não tinha internet. Eu discordo. Naquela época dava para fazer isso porque a gente tinha leitor de verdade. Então o que a gente contava, por exemplo, uma revista da Marvel que vendesse 100 mil exemplares, 100 mil leitores comprando, depois os outros lendo, né? E aí o que você tinha? Você tinha uns 300, 500 chatos que reclamavam. Vocês modificaram isso e aquilo. Eu dava uma banana para esses caras, porque se esses caras sabiam que eu tinha mudado, que a gente tinha feito a modificação, é porque eles tinham lido o original. Agora, os outros não faziam caso disso. E eu acredito que não fariam caso disso com ou sem internet. O número de leitores, desses leitores verdadeiros, que eu estou chamando de verdadeiros, foi diminuindo a olhos vistos. E o que aconteceu? Hoje em dia, o que nós temos de leitores? Os 500 chatos. Logo, como eu ainda gosto, eu sou um chato. Não, você não é um chato, porque você é um cara legal e eu gosto de você. Só para colocar o meu ponto de vista aqui, pelo menos o que eu penso. Eu não sou chato de reclamar hoje de um negócio que foi feito nos anos 80, que teve um motivo para ser feito e que deu certo na época. Mas, discordando um pouco de você, eu acho sim que a ignorância na época foi uma bênção. Foi bom não saber que aquelas alterações eram feitas, porque se a gente soubesse na época que havia corte de páginas e adulterações, muita gente, inclusive eu, não ia gostar. Quem está botando bênção, ignorância como bênção na minha boca é você. Não, e na verdade você está fazendo isso porque você, de certa maneira, está sendo induzido por um discurso que acompanha muitas declarações minhas a respeito da época, de que eu achava excepcional o leitor ser um ignorante a respeito dos gibis. Eu nem lembro. Não é isso que não era ignorância que tornava o leitor uma pessoa que aceitava mais o que a gente fazia. Não era. Era o absoluto desinteresse nessas picuinhas que são importantes para leitores como eu e você. A bênção não era ignorância. A bênção era que os leitores queriam aquilo que era o primordial das histórias em quadrinhos. Leitura ligeira. Só é importante deixar claro, quando eu digo ignorância, é no sentido de não saber, e não de ser burro, nada disso. Não tem informação, não é que o cara, não é ignorância. O cara é burro. Não é isso. Eu entendi perfeitamente, sim. Não é isso. A ignorância, os leitores eram ignorantes, porque eles não tinham informação com muita facilidade, mas eu acredito que mesmo que tivessem, uma
enorme parte ainda se manteria ignorante voluntariamente. Você pega um gibi, abre ele e faz isso aqui, um gibi, você faz isso? Você, Rafael? Não, nunca fiz, mas todo mundo fazia. Espancava. Todo mundo fazia na época. Por que todo mundo fazia? Porque estava um pouco se lijando com o gibi. Gibi era para ser lido assim. Só caras como eu e você sabíamos que isso descolava a lombada. Só caras como eu e você tirávamos o grampo, porque a gente sabia que daqui a 5, 6 anos aquele grampo vai estar enferrujado. Os outros poucos se importavam. Eu sou uma exceção. Eu tenho 63 anos e ainda continuo lendo gibizinho de super-herói. Não se deve fazer gibi para mim. Se eu ou alguém parecido comigo for o leitor modelo, padrão de uma editora, o mercado está perdido. No meu caso, eu parei de ler material atual porque não estava mais me conectando com ele. Passei a comprar só clássicos. Mas você quer ver? É o material pelo qual eu tenho afeto. Eu acabei me desconectando. Clássico dos anos 70 ou 60 é uma anomalia. Porque era gibi que foi feito em 1973 para garoto de 12 anos, de 10 anos, 11 anos. Mas os meus clássicos já eram para um leitor um pouco mais maduro. X-Men do John Byrne, por exemplo. O leitor do John Byrne, dos X-Men, tinha uma faixa etária, uma faixa etária média de em torno dos seus 16, 17 anos. Sim. Então a gente não estava falando com um molequinho, uma criancinha. A gente estava falando com um leitor com mais competência de leitura. Eu dava para leitor de 10 anos de idade, o Cavaleiro das Trevas, ele parava de ler na 3ª página. O problema para mim foi ver que aquela história jamais teria fim. Eram os mesmos personagens por 60, 90 anos e tem uma hora que os caras não sabem mais o que fazer com eles. Não é problema. Esse não é problema. Veja bem, o Super-Homem ele existe desde 38 até 72, que é quando o Dan O'Neill entrou, e aí eles tentaram fazer uma marvelização da DC, a partir daí começaram a fazer a marvelização da DC, ou seja, de 38 a 72, ou seja, 34 anos, 35 anos quase, os gibis repetiam a mesma história. Não, eram super bestas. Mas eram. Por quê? Porque era lido por criança de 8 anos. Criancinha, sim. Isso. Era lido em 1938 por moleque de 10 anos. Em 1942 era lido por moleque de 10 anos. Em 1946 por moleque de 10 anos. Em 1950 por moleque de 10 anos. Era o mesmo moleque de 10 anos? Tá congelado? Não. O moleque de 10 anos, 38, envelheceu, largou o gibi, mas foi substituído por outro. Isso que nós não temos hoje em dia. E aí a gente tem que fazer gibi de super-herói para marmanjo que nem eu. A renovação é mais importante do que manter, né? Pelo que você coloca. Mas, porque para manter, o problema que eu te falei é esse aí. Eles ficam regurgitando os mesmos conceitos várias vezes. Então tem uma hora que o leitor das antigas fala: putz, já vi isso antes. Nossa, já vi isso várias vezes antes. Por isso que eu parei de ler em 2000. Mas é que eu e você devíamos ter percebido isso com 16 anos. Cara, são personagens que botam a cueca para fora da calça, que voam, que carregam um ônibus sem que o ônibus quebre. Qual é o nosso problema, então? A gente tem que ir para um psiquiatra como o Jota, que, para quem não sabe, o JP é psiquiatra. Precisamos nos consultar com você, já que a gente gosta de super-herói? Isso não é problema. Eu não chamo isso de problema. Isso é problema para a editora. Para mim, não é. Para mim, não é. Eu ler um gibizinho do Pato Donald, da Mônica, ou um super-herói, ou um mangazinho simples, essa coisa toda, e gostar, isso, na verdade, está dentro da variedade de gosto de cada um. Ou seja, daqueles 100 mil leitores que eu tinha em 79, devem ter sobrado uns 200, 300 que ainda gostam de gibi de super-herói. Não há problema nenhum, é uma especificidade. Tem gente que gosta de colecionar selo, tem gente que gosta de colecionar moeda, tem gente que gosta de assistir seriadinho dos anos 80. Eu gosto de gibizinho, não é um problema meu. Eu tenho algumas dezenas de milhares desses gibizinhos e não pretendo me desfazer deles.
Aí eles mencionaram a Hulk 16, em que o Bruce Banner é assediado por homossexuais no chuveiro e você tirou o contexto sexual da história. Isso já foi explicado lá no vídeo do Pipoca, em que até falaram um texto seu, né? Essa história eu acho que nunca foi republicada aqui no Brasil. Você mudou de um jeito aqui que eles não querem violentar o Bruce, só querem assaltar ele. Mas para quem não viu o vídeo, conta rapidinho por que você mudou a arte e os diálogos. E se fosse publicar essa história hoje, você faria as mesmas alterações? Se fosse publicada hoje, para os leitores de hoje, aí tem que ser do jeito que foi. eu publicava do jeito que estava no original. Não faria o que eu fiz. A primeira razão é porque o leitor de hoje quer um material ipsiliteris como está no original, se possível em inglês. A outra razão, porque hoje em dia, como eu disse na resposta que eu dei para o Alexandre Morgado, hoje em dia você tem homossexuais de várias cores, sabores, tamanhos, formatos e assim por diante nas histórias em quadrinhos. Aquela questão aconteceu porque era a primeira vez que nós publicaríamos, se não publicaríamos homossexuais nas nossas revistas. Então, eu achei de uma extrema canalice do Jim Shooter trazer homossexuais também. Eles foram os primeiros homossexuais. Eu não sei se em alguma outra história, acho que não. É antes da Tropa Alpha, né? Não, muito antes. Muito antes. Eu achei muita canalice do Shooter colocar esses dois homossexuais como agressores sexuais. Eu tinha pouquíssimas histórias do Hulk. Bom, tem uma outra revista, né? Do Hulk, que é o Magazine, que é supostamente para leitores maduros. Mas que a gente sabia que as histórias em geral eram muito ruins. Aí eles mostraram uma que você não teve participação, né? Que é essa aqui, Marvel 97-2. Eles compilaram umas 14 histórias do Motoqueiro Fantasma numa só, como se fosse um prólogo para pular para uma outra fase. Você disse que aí já foi demais, que você não faria uma coisa dessa. Como é que você faria para pular essas histórias do motoqueiro? Bom, como eu teria conduzido, eu não vou dizer, porque eu não li aquelas histórias, já era uma época que eu não estava mais fazendo as programações, então eu falaria coisas sobre algo que eu não tenho tanto conhecimento. Mas aquela é a primeira solução que eu descartava. Eu, como um cara que odeia nota de rodapé em gibi de super-herói, detesto. Entendeu? Toda vez que eu sou obrigado a colocar uma nota de rodapé, ou eu xingo o editor, ou eu xingo a mim mesmo por não ter sido competente a ponto de evitar a necessidade daquela maldita nota de rodapé. Aquilo que eles publicaram é uma coleção de notas de rodapé. Qual solução eu daria, eu não sei. Agora, com certeza, eu sei que você não discutiria esse assunto. E sabe por quê? Quando eu precisei transformar 10 histórias do Lanterna Verde numa história de 35 páginas, ninguém ficou sabendo. Dava muito mais trabalho fazer o que você fazia do que o que foi feito ali, né? Não, dá mais trabalho, não, eu acho mais respeitoso. Eu acho mais respeitoso com o leitor. Recentemente, eu ouvi o podcast Confins do Universo, com o Manuel de Souza, em que eles falaram, né, ele, o Sidney, o Naranjo, eles falaram sobre Superaventuras Marvel, e falaram muito bem da primeira edição. Aquela história do Luke Cage, na verdade, não era uma história do Luke Cage, eram duas histórias do Luke Cage. Aliás, você falou de Confins do Universo, um dos únicos que eu vi inteiro 2 vezes foi aquele seu lá, aquele primeiro que você participou. Eu acho muito legal. Muito masoquista. Eu gosto muito da história, de como era feito, acho muito legal. Não, mas é muito bacana. E os embates seus com o Sidney é muito divertidos também. O Sidney não reconhece quando ele faz nada. Sobre essa coisa do rodapé, eu sei que isso aí vai dar pano pra manga, mas eu tenho que te perguntar. Você não acha que isso é uma vantagem da mídia? Por exemplo, num filme, não dá pra parar a projeção no cinema pra explicar uma piada. Tipo, o Eddie Murphy falou isso porque lá nos Estados Unidos não tem como parar o filme. Na HQ e num livro, dá pra explicar, dá pra contextualizar. Eu acho isso uma vantagem da mídia impressa. Mas eu sei que eu acho, né, que você já falou isso várias vezes, você prefere adaptar, trocar, por exemplo. Em vez de aparecer lá o David Letterman e aparecer David Letterman, um apresentador americano, trocar ele pelo Jô Soares, por exemplo. Você acha mesmo que explicar uma referência vai tirar o leitor da imersão? Eu acredito que sim, e eu vou te corrigir um pouco.
Porque o gibi você pode parar, como você disse, sempre. Desde que apareceu o gibi, desde que gibi é gibi, você pode parar e retomar a leitura depois. A televisão americana já parava filme para poder botar publicidade. As suas sessões à tarde foram com publicidade e você parava. Não, mas isso que você tá falando é o comercial, né? Tipo, comercial tinha nos quadrinhos também. Tinha lá, Instituto, não sei o que, lá no meio. Mas eu tô falando assim, imagina parar um filme, mesmo na sessão da tarde, tá lá o Ed Murphy falando, aí congela a imagem e aparece. Ed Murphy falou isso, porque lá nos Estados Unidos não dá pra fazer isso. Nos quadrinhos dá pra colocar ali embaixo escrito. Isso aí é tal coisa. Você é contra até nota do tradutor? O que o teu cérebro não tolera é interrupções desse processo de imersão. Você suspendeu a descrença, você imergiu, e aí você é forçado a sair disso por alguma coisa que contradiz a imersão. Você pode substituir por várias outras coisas. Veja, uma nota de rodapé, num gibi, ela não é uma nota de rodapé num trabalho científico. E eu adoro essas notas de rodapé. Não, mas se for uma coisa de tradução mesmo, de explicar o que é aqui. Você muda. É um talk show que aparece o David Letterman, como você falou, bota o Jô Soares. Eu tava fazendo gibis, os 400 mil moleques que não querem essa encheção de saco. Ó, vou falar por mim. Quando eu vejo um cara em Nova York falando Jô Soares, isso sim é uma coisa que me tira da imersão. Mas vamos pegar esse moleque que não quer nada com nada, como você falou. Não é legal pra ele entender uma referência dessa e aumentar a sua cultura geral numa nota de rodapé? Eu não estou fazendo gibi para aumentar, gibi de super-herói para aumentar a referência, né? Ué, muito da minha cultura geral eu devo às HQs, tipo, com o Bernie sempre colocando um monte de conteúdo científico nas histórias do Quarteto Fantástico. Todas essas coisas, essas referências, isso tudo só aumentou a minha cultura geral. Mesmo evitando essas explicações, agora, você começou a valorizar isso no mesmo momento que eu comecei a valorizar isso. Você sabe qual é o meu sonho? E eu vou falar abertamente qual é o meu sonho. Eu quero publicar a Legião dos Super-Heróis, desde Adventures, 500 e 200 e alguma coisa, a primeira história deles com o Superboy. Eu quero publicar um a um. Eu quero publicar tudo e com margens. Não quero publicar em formato americano, eu quero publicar em formato bem quadradão, para ter uma margem bem, a mancha ficar bem no meio e eu ter bastante espaço nas laterais. Sabe para quê? Para encher de nota de rodapé. Sabe por quê? Por quê? Porque eu quero fazer gibi para mim e para você. É um tesão tão grande por nota de rodapé que mangá vem com nota de rodapé para onomatopeia. Você é preguiça de retocar arte, será? Preguiça e economia. E vem com a lorota de que estão fazendo isso por respeito ao leitor. Publicar o gibi invertido. Pelo amor de Deus. Obrigar o leitor a ler. Ah, mas o leitor lê sem problema. Claro que lê. Eu aprendi inglês e francês lendo gibi. Isso aí de ler ao contrário não é igual comer com um pauzinho, por exemplo? É muito mais fácil comer com garfo, mas quando é japonês a gente acha legal fazer dessa forma. Eu acho a comparação não tão boa. Comer com pauzinho não te obriga uma mudança tão copérnica quanto a inversão de leitura. Bom, se eu não fui cancelado até hoje, vou ser cancelado pela comunidade otaku. Mas vamos pro próximo aqui, ó. Foi mencionada a Capitão América 40, em que deveria começar a fase do Nômade, em que o Steve abandona o traje de Capitão América e assume outra identidade. Em vez de se tornar o Nômade, no fim da história que Abril publicou, ele decide continuar como Capitão. E aí foi pulada não só a fase do Nômade, mas a do Jack Kirby, que a Panini publicou nesse ônibus aqui. Eu acho que seria legal a fase do Nômade ter sido publicada justamente pelo que você falou antes, para falar dessa crítica ao governo americano e tal. Para você, essas fases eram tão ruins assim? O roteiro é muito encardido. As histórias tinham um desenho que não agradava o leitor. A história da bomba enlouquecedora foi uma história que quase afundou o gibi do Capitão América nos Estados Unidos. Era o Jack Kirby num momento não tão brilhante. O que me faz pensar que o Jack Kirby ele funciona muito bem com bons roteiristas ou com bons editores. E eu sabia que nós íamos ter um problema, porque entre as histórias que foram puladas, teve um retcon do Steve Englehart,
em que ele reconta a história do Sam Wilson. Do Snap Wilson. Exatamente. E a gente fica sabendo que, na verdade, o Sam Wilson estava lá por ação do cubo cósmico. E que o Sam Wilson não era um sujeito boa praça. Não era um cara legal. Outra coisa também que eu sabia é que a Madame Hydra mudava de nome. Ela deixava de ser Madame Hydra, passava a ser Madame Víbora. Me corrige se eu estiver errado, mas alguma coisa relacionada com cobra. Víbora, talvez. É Víbora. Madame... É só Víbora hoje. E aí, isso também foi cortado. Quer dizer, estava nas histórias que nós tiramos de rodão. Toda vez, nos 10 ou 12 anos seguintes, a publicação dessa história, e alguma menção à dupla vida do Sam Wilson e a Madame Víbora apareciam, eu tinha que ser chamado para modificar. Eles mencionaram as Super Aventuras Marvel 14, a primeira com histórias dos X-Men do Byrne pela Abril, em que o Colosso se torna o proletário, mas aqui mudou para Gigante do Norte, foram apagadas do peito dele a foice, o martelo e o rosto do Lenin. Tá aqui, ó, a versão que saiu na íntegra, tem aqui na X-Men Magneto Triunfa, mas vai sair de novo agora na edição definitiva dos X-Men. Eu já ouvi você dizendo, nesse caso aí, que foi por causa da ditadura mesmo, né? Isso não podia passar pela censura da Abril, porque o raciocínio da censura da Abril é o seguinte: não fale sobre um assunto que você não quer que seja reproduzido por criança. Parou no Silvio Fukumoto, o Silvio Fukumoto mandou tirar, não teve problema nenhum. Em vez de chamar ele de proletário, chamava de Guardião Vermelho. Gigante do Norte. Gigante do Norte, o que for. E por fim, a X-Men Annual 7, que saiu na Heróis da TV 112, o anual dos X-Men, que eles vão parar lá na redação da Marvel, mas aqui eles foram parar na redação da Abril. Saiu há pouco tempo aqui, do jeito que saiu nos Estados Unidos, em A Saga dos X-Men 2 da Panini. Vários desenhos e textos foram alterados para transformar os editores e artistas da Marvel na equipe editorial da Abril. Você não tá nessa história, eu acho que você não fez parte disso. Eu acho que foi coisa do Leandro Luigi, mas você faria a mesma coisa? Eu achei genial. Eu ia te perguntar o que você pensava. Eu achei genial. Eu achei bacana, achei o momento muito oportuno, no final da revista, a maneira como eles trabalharam, achei espetacular. E, não, porque não respeitou o original. Meu Deus, é uma história do Homem Impossível. Tiração de sarro, pelo amor de Deus. Como eu já disse uma vez, é uma não polêmica. Né? Eu disse isso a respeito dos epítetos do Sandman e da morte. É uma devaneio. Eu lamento não ter feito, não ter a minha participação nisso, porque se eu tivesse, eu ia ostentar com orgulho, e fico muito magoado de não terem me arranjado nem um cantinho para mim. Você e a Carmen, né? Cantinho. A Carmen é a minha esposa. Ela participava. Você sabe que a Carmen é colorista e decoradora. Isso, você colocava JP ama Carmen nos quadrinhos. Na verdade, eu aproveitava as paredes para escrever um monte de coisa, recado, matar professor e assim por diante. Jota, eu agradeço demais o papo, foi uma honra mesmo ter você por aqui. Foi muito legal, eu sempre gosto de falar sobre gibis e principalmente com quem tem um carinho parecido com o que eu tenho e um respeito pelo material e um conhecimento bastante robusto sobre quadrinhos, em que a gente não tem que ficar explicando a roda. Pô, obrigado mesmo pelas palavras. É isso aí, por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem tem primeiras aparições de DC Comics parte 2. Vamos do fim dos anos 50 ao começo dos anos 70, com o multiverso da DC em plena expansão. Depois tem Assistindo a HQ Liga da Justiça parte 3. Em seguida já tem a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Guardiões da Galáxia volume 3. E no próximo Tudo Que Você Precisa Saber, X-Men As Páginas Cortadas. Já que a gente está falando aqui de página cortada e adulterações, quem leu X-Men nos anos 80 e 90 e agora está lendo a saga dos X-Men tomou um susto com a quantidade de páginas que eram cortadas nas histórias. Nesse vídeo eu vou mostrar que páginas são essas e o que acontece nelas. Até lá!